Fala, nação! Seja bem-vindos. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe. Isso vale o mundo para nós. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Timão: contratações, saída de jogadores e bastidores. Agora, sem mais delonga, vamos para as notícias. E o Corinthians espera anunciar nas próximas horas Pedro Henrique, atacante do Internacional. 3 reforços para o Timão, somente nessa semana última do Campeonato Paulista. Para inscrições, vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre os reforços alvinegros. E bora falar agora sobre o Corinthians, além de Mateuzinho e Igor Coronado, que já estão contratados. O Corinthians encaminhou a chegada também de Pedro Henrique, atacante de 33 anos de idade do Internacional. Ele está apenas pela realização dos exames médicos para ser anunciado em definitivo. Dá para dizer que o Corinthians deu um chapéu no Vasco. O Vasco negociava com o Pedro Henrique há pelo menos 10 dias. Seria um empréstimo com opção de compra. O Corinthians apareceu na última hora, no momento em que o Pedro Henrique já cuidava da mudança de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, oferecendo a compra do atleta em definitivo. 1.200.000 euros para ficar com o Pedro Henrique, jogador de 33 anos de idade, de muita força física, que pode atuar como centroavante, mas tem como sua principal característica o lado do campo, jogador de drible, de velocidade e também de boa finalização. Para mim ele é, por exemplo, melhor que o Wesley, que o Gustavo Silva e que o Pedro Henrique, ou o Pedro Henrique não, é melhor que o Yuri Alberto ou o Pedro Raul, quando um dos dois jogar pelo lado do campo. Você tem os dois centroavantes, não dá para os dois atuarem juntos como centroavante. Então, enquanto você tiver um centroavante, você vai ter que colocar ou o Yuri Alberto ou o Pedro Raul pro lado do campo. E para mim, no lado do campo, nenhum dos dois é melhor do que o Pedro Henrique. Então, para mim, contratação interessante. Salário do Pedro Henrique nos tempos de Inter, 400 mil por mês. É possível que o Corinthians tenha dado um pequeno aumento para ele, jogador que será contratado e anunciado muito em breve. Também especularam que o Corinthians pode estar contratando o Riquelme, lateral esquerdo que pertence ao Cuiabá, tudo porque o Antônio Oliveira pediu a contratação de um lateral alto e que pudesse chegar para ser titular. O Riquelme trabalhou com o Antônio Oliveira nos tempos de Cuiabá. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá. Ele afirmou que ninguém do Corinthians o procurou para falar sobre Riquelme. Sobre Coronado, o negócio está fechado. O Rosalá, que é o homem forte do departamento financeiro do Corinthians, esclareceu que o salário do Coronado vai girar na casa dos 2 milhões de reais por mês. Prometo trazer mais detalhes no vídeo da tarde. Já Mateuzinho também, tudo praticamente fechado, deve ser apresentado ainda nessa semana. Com isso, o Corinthians chega a 10 contratações para a atual temporada e tenta registrar ainda nessa semana Coronado, Pedro Henrique e o Mateuzinho. O prazo de inscrições no Campeonato Paulista nessa fase de grupo se encerra nessa sexta-feira. Quero falar agora sobre detalhes da saída de Wesley do Cruzeiro rumo ao Internacional. O ex-atacante do Palmeiras está indo para o Colorado. E toda essa negociação começa com a saída do Pedro Henrique para o Corinthians. O Internacional, buscando uma reposição, pensou no Wesley e chegou a um acordo com o Cruzeiro. A oferta é de 2 milhões de euros, que equivale a quanto o Cruzeiro ainda deve ao Palmeiras. Só para lembrar, em dezembro de 2022, o Palmeiras vendeu o Wesley ao Cruzeiro por 3 milhões de euros, certo? Depois de um ano e alguns meses, o Cruzeiro pagou ao Palmeiras, conforme estava estabelecido no contrato, cerca de 1 milhão de euros. Ainda restam 2 milhões de euros. O Internacional quer o Wesley, mas se recusou a pagar os 3 milhões de euros. E convenceu o Cruzeiro a fazer o negócio pelo perdão da dívida. Então, o Cruzeiro não recebe nada, mas deixa de ter de pagar ao Palmeiras os 2 milhões de euros. O negócio só não foi anunciado ainda de forma oficial, porque o Palmeiras gostaria de continuar recebendo do Cruzeiro. Entende que o Cruzeiro é mais confiável do que o Internacional, mas no final das contas a tendência é que o negócio saia. O Cruzeiro deixa de pagar e economiza cerca de 500 mil reais por mês. Era esse o valor a que tinha direito o atacante nos tempos de Raposa. O Internacional concordou em cobrir esse valor e o Wesley chega para ser mais uma opção do meio para frente. Jogador que não conseguiu vingar com a camisa do Cruzeiro. Foram 42 jogos, 4 gols e 2 assistências. Vamos ver se no Colorado a coisa melhora. E você ainda confia no futebol do Wesley? Faria essa operação? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde. Abraço, tchau!